Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Jesus esteja com você. Uma excelente sexta-feira, tá? Que Deus abençoe o seu dia. Para muitos, a gente diz aquele sextou, né? Mas sextou com a graça de Deus, tá? Com as bênçãos do próprio Deus. Deus abençoe sempre. Palavra de Deus, Evangelho de hoje, Mateus 9, capítulo 9, versículos 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filhos de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é confirmado como o Messias, é o filho de Davi. A fé, justamente, a fé dos cegos, né, torna-se esse elemento decisivo e ali constitui, né, para aquele lance daquela cena, o desenlace, né, desencadear aquela cena, onde faça-se conforme a vossa fé. É o que Jesus pede para aqueles 2 cegos que vêm durante todo o caminho gritando por Jesus. Gritando, e Jesus entra em casa, os cegos continuam insistindo com Jesus. Jesus então lhes pergunta: "Vocês acham, vocês veem, vocês acreditam que eu posso fazer isso por vocês? Aquilo que vocês estão me pedindo." Mas de fato Jesus quis fazer essa pergunta para esses cegos. Muito interessante. Vocês acreditam que eu posso fazer isso por vocês? Nas nossas preces, fico imaginando também, naquela prece que nós temos no nosso coração, naquele desejo que nós temos no nosso coração, será que de fato nós acreditamos como nós deveríamos acreditar? Nós cremos como deveríamos crer? É bom pensar, porque de repente, né, até grito por Jesus, mas quem sabe se formos pressionados no sentido da fé, você acredita de verdade? Você confia de verdade que Jesus pode fazer isso por você? Olha, para que a graça de Deus acontecesse na vida daqueles 2 cegos, pela fé, isso tudo já tinha acontecido porque eles já acreditavam, porque eles sabiam que Jesus poderia fazer aquilo por eles. Bom, padre, por que dizer isso? Por que dessa forma, pensar dessa forma? Bom, para que a graça de Deus aconteça na nossa vida, antes de tudo, nós já devemos tomar posse, o que eu quero dizer é isso, nós já devemos tomar posse dessa graça em nossa vida. Se nós não tomarmos posse da graça de Deus em nossa vida, olha, infelizmente, a graça de Deus não vai acontecer. Porque é a certeza, né, da fé, a certeza de que Deus pode fazer em minha vida. Eu não creio de verdade, não acredito de verdade. Sei, tem muitas pessoas, graças a Deus, né, confiam verdadeiramente. Mas o que eu quero levantar aqui nesse momento é isso, talvez a desconfiança. Eu grito, mas não confio. Eu peço, mas não confio. Eu não acredito como deveria acreditar. Vejo a graça, até chego a ver a graça de Deus na vida de outras pessoas, mas eu não confio verdadeiramente. Então, na verdade, esse trecho ele confirma essa profecia de Jesus. Inclusive, aqui estamos, hoje também, se nós pegarmos a primeira leitura, né, da missa de hoje, nós vamos ver essa mesma relação. Os pobres, os humildes, os marginalizados, são aqueles que verão as obras de Deus e acolherão o Filho de Deus também. Né? Tem essa questão daqueles que percebem quem é Jesus verdadeiramente. Por isso confiam. Eu sei quem é Jesus, então eu confio nesse que eu estou gritando. Eu acredito em Jesus. Então eu acredito na graça que Ele poderá fazer em minha vida. Eu reconheço Jesus como Filho de Deus, como Senhor da minha vida, o Rei dos Reis que nós celebrávamos alguns dias atrás.
o Rei dos Reis. Jesus é o nosso Rei. É nesse reino que eu quero estar, a esse reino que eu quero pertencer. Às vezes não. Não, até sei, eu ouço falar de Jesus, mas não tenho essa fé. Olha, sem fé, sem confiança, sem reconhecimento de quem é Jesus em nossa vida, a graça não acontece. Tá? A graça acontece a partir do momento que eu reconheço verdadeiramente quem é Jesus. E é isso que os cegos fizeram. Sem enxergar, sem ver nada, eles reconheceram Jesus como o Filho de Deus, como o Messias esperado, aquele que poderia fazer maravilhas em suas vidas. Bom, é isso que hoje eu gostaria de partilhar com você, tá? Nessa sexta-feira. E peço ao nosso bom Deus que Ele proteja, Ele guarde e Ele abençoe muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você. Fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser, com o programa Palavra do Dia. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.